Olá, amigos. Sejam todos bem-vindos ao Ecos de Serenidade. Por que a vida coloca pessoas difíceis em nosso caminho? Se você já se pegou fazendo essa pergunta, respire fundo. Este vídeo é para você. Desde o início, a doutrina espírita nos oferece uma lente serena para olhar o mistério das relações humanas, não como azar, mas como escola. Pense comigo. Quantas vezes alguém que nos magoou acabou nos ensinando algo que nenhum elogio poderia ensinar? No Livro dos Espíritos, encontramos a ideia de provas e expiações. No Evangelho segundo o Espiritismo, a lição do amor e da paciência como caminhos de elevação. Isso não reduz a dor, nem pede que sejamos mártires inconscientes, mas convida a uma mudança de postura, enxergar o outro como espelho, como instrumento de aprendizado. Quando a convivência traz confronto, há ali um mapa daquilo que ainda nos pertence para trabalhar. Não é mágica, é processo. Uma pessoa difícil pode refletir um medo nosso não reconciliado, um gênero de orgulho, uma lembrança mal curada, uma limitação emocional que precisa de atenção. Chico Xavier e Divaldo Franco sempre lembraram que os reencontros nem sempre são agradáveis. Muitos são ajuste de contas do amor, encontros necessários para que o espírito desperte para suas próprias sombras. E quando falamos de sombras, não é para nos culpar, mas para iluminar o que falta. Psicologicamente reagimos, espiritualmente, somos convidados a responder com consciência. A Gênese, ao tratar das leis naturais e morais, nos mostra que nenhum acaso governa o universo. Eventos e pessoas se cruzam conforme afinidades e dívidas, afinidades que podem ser suaves ou ásperas. Em O Céu e o Inferno, uma das obras fundamentais da codificação espírita, Allan Kardec nos recorda que o estado íntimo de cada ser molda o próprio destino. É no atrito das relações e nos desafios da convivência que a alma encontra a chance de rever atitudes, exercitar o perdão e aprender a amar com mais consciência. Então, quando aquele colega que sempre provoca ressentimento aparece, quando a família parece testar nossa paciência, ou quando alguém demonstra frieza ou crueldade, não estamos diante de um inimigo a ser aniquilado, mas de uma lição a ser compreendida. Isso, porém, não significa aceitar abusos. A doutrina também fala em justiça e discernimento. Amar o próximo não é permitir que seja feita injustiça contra você. O equilíbrio está em acolher o ensinamento sem se anular, em reconhecer a responsabilidade individual sem tomar para si a culpa do outro. Na prática, o primeiro passo é parar e respirar antes de responder. Essa pausa permite enxergar com mais clareza o que o outro está espelhando e abre o caminho para uma reação mais serena. Em segundo lugar, procure neutralizar o arranhão com compaixão. Compaixão não apaga limites, mas humaniza a situação. Divaldo sempre falava do poder do entendimento. Quando compreendemos a dor do outro, mesmo que não a justifiquemos, nossa alma se alarga. Em terceiro lugar, use a dor como laboratório de virtudes. Paciência, tolerância, resignação ativa. Essa resignação que age, não se cala. Perdoar é libertar-se. O Evangelho nos oferece modelos extraordinários. Jesus perdoa, mas também denuncia a injustiça. Ele nos mostra que o amor consciente inclui firmeza moral. Além disso, há uma dimensão cárica que muitos espíritas compreendem com suavidade. Certas relações difíceis são consequência de vínculos passados, de promessas e escolhas de outras existências. Saber isso não nos torna indiferentes. Ao contrário, dá mais responsabilidade. Podemos transformar o reencontro em oportunidade de elevação, tornando a prova em progresso. E como transformar? Com atitudes simples e persistentes: oração, trabalho no bem, autocuidado, estudo do Evangelho e do Livro dos Médiuns para entender as influências espirituais que cercam a convivência. Chico Xavier repetia que o amor operante cura mais do que a mera tolerância. Pratique palavras que acalmam, gestos que desarmam, e, quando necessário, distancie-se com amor. Às vezes,
A melhor caridade é preservar sua paz para que você possa servir melhor. Cuidar da própria paz não é egoísmo, é preparo. Uma alma em harmonia se torna instrumento de amparo para outros. A serenidade é contagiante. Quando alguém escolhe responder com calma, o ambiente espiritual inteiro se transforma. Às vezes, sem perceber, você é o canal pelo qual os bons espíritos conseguem agir em favor de quem ainda não sabe amar. Outra chave é reconhecer que as pessoas difíceis também carregam feridas. Enxergá-las dessa forma não as desculpa, mas amplia seu coração. Quando se olha para a dor do outro, o juízo perde força e a misericórdia cresce. Isso não é fraqueza, é coragem. Coragem de ver o lado humano no que nos fere. E há um bônus oculto nessa escola das relações. A transformação interior que emerge quando não reagimos com raiva, mas com lucidez. Cada situação resistente que você supera fortalece seu caráter, ajusta seus vínculos e purifica suas intenções. A lei de progresso mencionada por Allan Kardec funciona assim. Passo a passo, encontro após encontro, você evolui. Lembre sempre que o mundo é um espelho coletivo. Se muitos ao redor agem com dureza, há lições coletivas de paciência a serem aprendidas. Vivemos em tempos de grandes desafios morais e espirituais. As relações tensas que vemos no lar, no trabalho ou até nas redes sociais refletem um momento coletivo de provas que a humanidade atravessa. Allan Kardec já dizia que a regeneração do mundo começa pela regeneração dos indivíduos. Quando aprendemos a lidar com paciência e serenidade com as pessoas mais desafiadoras, não estamos apenas curando algo em nós, mas colaborando silenciosamente com o equilíbrio espiritual da Terra. Por isso, nossas escolhas morais importam grandemente. Somos responsáveis pelo exemplo que damos. Se você transformar o confronto em oportunidade de amor prático, estará colaborando com a melhora do ambiente espiritual coletivo. Agora, pode surgir a dúvida: e quando a pessoa é realmente mal intencionada, manipuladora ou cruel? O ensinamento espírita não exige que suportemos tudo, e sim que aprendamos a agir com sabedoria e amor. Proteção é prudência. Há níveis de convivência que precisam de limites claros. O que se propõe é não permitir que o mal do outro puxe sua alma para baixo. Mantenha seu propósito de servir e crescer. Use a oração como sustentáculo, peça auxílio aos bons espíritos, estude para não ser iludido e, quando for possível, trabalhe para reorientar a relação com esclarecimento e amor. Uma última reflexão. Muitas vezes as pessoas difíceis surgem para despertar dentro de nós qualidades adormecidas. Paciência, firmeza, humildade, caridade. Se você aceitar esse desafio com consciência, não será mais vítima das circunstâncias, mas artífice do próprio destino. E não se esqueça, o processo é gradual. Celebrar pequenas vitórias, um gesto de calma onde antes havia explosão, uma palavra amiga onde antes havia crítica, é reconhecer que a alma está progredindo. Como lembrava Divaldo Franco, nenhuma ação de amor se perde. O bem que fazemos sempre retorna em luz e paz ao nosso caminho. E quando o cansaço espiritual aparecer, porque ele aparece, lembre-se de que até os corações mais luminosos também tiveram dias de sombra. Jesus, em sua passagem pela terra, foi incompreendido, traído, julgado injustamente, e ainda assim, escolheu amar. Esse é o maior exemplo de que o amor não depende do outro para existir, mas da decisão silenciosa de manter a alma em paz. Amar, nesses casos, é seguir adiante com serenidade, confiando que o tempo e a evolução se encarregarão de ajustar tudo o que ainda parece desequilibrado. Se você chegou até aqui, prometo que há sementes de transformação em suas mãos. Se hoje existe alguém difícil em sua trajetória, não o encare apenas como pedra de tropeço, mas como sinalizador de um trabalho interior importante. Reze, trabalhe pelo bem, preserve seus limites e, sobretudo, pratique a paciência iluminada pela compreensão espírita. Até o final você vai entender que o convite maior não é para suportar passivamente, mas para agir com amor inteligente,
transformando o embate em estrada para a elevação. Quando olharmos as pessoas difíceis com olhos de alma, veremos que muitas vezes são os maiores mestres disfarçados. E essa visão muda tudo. Se esta reflexão tocou seu coração, sinta-se à vontade para deixar seus comentários e compartilhar este vídeo. E lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber mais conteúdo inspirador e envolvente como este. Agradecemos a cada um de vocês por fazerem parte dessa jornada conosco e até o nosso próximo vídeo.